Interessante que veio até mim agora a ideia de falar a respeito de uma outra biografia, não mais esportiva, não mais no âmbito de primeiro do ranking no tênis, e sim para falar um pouco a respeito de uma outra personalidade que mudou o mundo através dos seus sonhos, Steve Jobs. Por que digo isso? Porque todos nós conhecemos alguém, ou até mesmo você é fã ou pelo menos usuário de um dos seus produtos. E por incrível que pareça, toda a ideia começou com uma fé própria e uma descrença total de todos à volta. Até porque falar em tecnologia, falar em modernização de aparelhos, de computação e de tudo mais, era alguma coisa até então muito pouco peculiar no início dos anos 80. Mas existia alguma coisa dentro daquele ser iluminado que realmente algumas pessoas atravessam o âmbito de genialidade e chegam a um nível como uma pessoa como essa, que acreditou e que persistiu demais em meio a todos aqueles processos de não dar certo todas aquelas ideias que ele transcrevia para o papel. Chega ao ponto de no livro ser retratado que lá pelos inícios dos anos 90, fim dos anos 80, ele já planejava o tablet, o touch. Na época, o teclado ainda era uma coisa muito moderna e ele já idealizava alguma coisa que ele tinha a certeza que iria acontecer, mas que ainda não era cabível. E no livro é retratado que ele é o cara que não respeita o tempo e que, no meio das suas abstrações, é criada uma realidade do Steve, que é aquela coisa assim, escuta, mas não dá muita bola. Ou seja, a fé dele, por muitas vezes, foi denominada como deboche. E por incrível que pareça, toda essa fé acabou tornando toda essa aparelhagem que temos hoje. Os computadores, os primeiros Mac que surgiram, não surgiram apenas para ser computadores, mas para ser personificado a imagem daquilo que ele buscava. De um aparelho que tinha harmonia, que tinha funcionalidade, que tinha acesso. E que, em tese, para ele, tinha poesia, tinha equilíbrio em todos os aspectos. E não bastava ser bonito só fora, tinha que ser bonito por dentro também. Porque o pai sempre foi marceneiro e sempre ensinou a ele que as coisas não são bonitas só aparentemente, elas precisam ser bonitas por completo. E desde então, ele sempre trabalhou sobre uma linha que divergia muito com a parte da engenharia. Ele era o idealizador, o sonhador, o cara que dava trabalho aos engenheiros, mas não só trabalho, eles davam pesadelos. Porque em tese, não bastava ter uma placa de sistema, tinha que ser uma placa bonita, com design, que estivesse a par do cliente que ia receber. Mas Steve, ninguém vai abrir o computador a não ser um técnico. Eu não quero nem que abra o meu aparelho. Ele vai ter ferramentas próprias para que só pessoas habilitadas realmente conheçam o que tem dentro e saibam o valor que tem. Ou seja, o valor agregado ao produto não é só do produto, é de todo o produto e de toda a história do produto. E é engraçado que com isso ele revoluciona a informática. Só que em meio a toda a circunstância, ele com todos esses sonhos e entrando nas bolsas de valores e ganhando milhões, bilhões e se tornando um dos caras mais ricos já naquele momento, ele é expulso da própria empresa. Porque o ideal que ele tinha tramado para a Mac já não cabe mais no que o capitalismo envolve como objetivo final, dinheiro. O faturamento já não é o mesmo, as máquinas já não são as mesmas e ele simplesmente é demitido. E ali, em meio a todos os seus milhões, a sua casa sem móvel e a todo o seu minimalismo, ele conhece uma área nova para a informática. E por incrível que pareça, ele entra em uma área totalmente diferente, que é a animação gráfica. Mas não só animação gráfica para gráficos e empresas e colégios e faculdades, como ele trabalhava. A animação gráfica pode entrar nos desenhos. E por que não nos desenhos mais famosos? Ele faz uma empresa denominada Pixar, que é uma das imagens hoje de maior poder de animação gráfica. Olha que interessante, a Pixar entra para trabalhar para a Disney e faz com que a Disney comece a ter uma avalanche de sucesso, a qual sobrepõe o nome de uma empresa que até então era dada como uma das mais famosas do mundo. Quando ele bota a mão e fala que vai fazer animação gráfica, ele não aceita simplesmente fazer animação gráfica.
Porque ele sabe que, em meio a tudo aquilo que ele aprendeu desde os tempos de carpintaria com o pai, o fazer perfeito era o único propósito. Fazer o melhor era a única forma de realmente ter sucesso. E que se o sucesso não viesse, a persistência sobre aquele perfeccionismo viria. Não é à toa que em um dos seus primeiros filmes, Toy Story, que a gente conhece muito bem, o nível de arrecadação é simplesmente assustador. São disparado os filmes com maior audiência e maior bilheteria da história do cinema de desenhos animados. Por incrível que pareça, começa a acontecer algo que é muito normal. Duelos entre quem fez, quem trabalha para quem, a Pixar trabalha para a Disney trabalha para a Pixar, ou seja, a história que tinha um cunho totalmente diferente, que com o dedo de Steve não torna o Woody a pessoa má como ela deveria ser, o Buzz, o vilão e a briga que deveria existir, e sim bons amigos, afinal a gente precisava procriar um pouco mais desse laço, foi criada por aquele cara que teve um insight de animação gráfica e de uma ideia totalmente diferente. Sabe o que falaram a respeito de toda aquela história? Seria simplesmente mais uma, depois dessa ia entrar em falência, a Pixar ia quebrar e ponto. Steve se torna um dos caras mais rentáveis na área da animação gráfica, gerando praticamente um império de dinheiro do mesmo tanto que ele gerou nos computadores. E aí, os outros filmes ganham aquele ar de foi o primeiro deu sorte. Procurando Nemo, Monstros S.A. e todas umas outras séries de filmes que começam a trazer à Disney um know-how gigantesco que ela já tinha perdido desde a época de Rei Leão ou algum filme como esse, que eu posso não estar sendo tão exato. Mas a Disney começa a precisar do Steve. Meu Deus, estamos falando de um caminho totalmente inverso. Alguém que acreditou demais em si próprio, fez com que virasse a referência para uma das maiores empresas do mundo, porque até então os ídolos da Disney já não existiam mais. E ele acaba sendo a pessoa responsável por todos os próximos sucessos, ou pelo menos os 5 maiores sucessos da Disney. Ou seja, revolucionou a computação, agora revolucionou o cinema. E nesse mesmo período, a pirataria começava a emanar, a invadir. E os produtores musicais já não tinham mais capacidade de lutar contra. Os próprios aparelhos, Steve por acaso tinha um computador que ele não queria que tivesse a gravadora que saísse a disqueteira. E ele fazia com que todo o serviço de engenharia trabalhasse sobre aquilo, porque ele sabia que era uma tendência, gravar o CD. Só que ele não queria que a disqueteira saísse. Só que não existia forma de fazer aquilo. E ele só autorizou o serviço a partir do momento que foi computado aquela forma de trabalho. E os discos, por Steve Jobs mesmo, começaram a ser produzidos em séries e copiados. Algo que as produtoras de áudio, de som, de música, simplesmente entraram em parafuso. Por quê? Em tese, aquilo ia gerar o fim de um império gigantesco musical. E aí, novamente, no meio daquela loucura, Steve se determina como uma pessoa que vai mudar a história também, não mais só do computador, não só mais do cinema, mas também da música. Ele pensa em uma caixa que tinha uma capacidade de uma memória gigantesca. Memória essa que lá na China já existia. E uma das empresas que ele investia em tecnologia já tinha uma capacidade gigante para dados, mas até então não finalidades. E ele começa a refletir de que maneira ele poderia trazer aquela música para dentro de um local onde você pudesse ter as suas músicas e não um CD. A qual você pudesse ouvir as suas músicas, mas em forma alguma usar a pirataria como referência. E ele começa a ter fé em um propósito que as pessoas começam a rir, que é: como, Steve, você vai usar uma tecnologia melhor do que a dos CDs ou as tecnologias atuais? E ele cria o iPod. E em meio à criação do iPod, ele cria toda uma dinastia de som a ponto do U2, do Bono, simplesmente chegar até ele e pedir para ser utilizada a sua imagem, até então nunca utilizada como uma propaganda, de forma gratuita, para alavancar a sua própria carreira. Steve, através do processo do iPod, começa a desenvolver carreiras de
Artistas que até então eram seus ídolos, mas que já não tinham mais toda aquela mesma repercussão. Para quem vai ler o livro, Bob Dylan, por exemplo. Ele faz faixas exclusivas, álbuns exclusivos e começa a vender esses álbuns. Começa a fazer parcerias com essas empresas. Até então aquilo passa a ser loucura absoluta. Até porque quem é que vai querer comprar a música? Quem é que vai querer comprar um CD? Ou pior, quem é que vai aceitar vender uma faixa de uma música? E ele cria a Apple Store, que hoje é a Apple Store, mas que anteriormente tinha uma nomenclatura diferente, o iTunes. Ou seja, toda essa mudança de metodologia, esse insight, essa fé, essa crença, gerou agora a modificação musical. Já gerou mudança no computador, na parte do visual, dos filmes, de desenho animado, animação gráfica, e agora a das músicas. Ah, mas lembra que lá nos anos 80, 90, tinha uma coisa de tocar, de encostar? Agora a tecnologia existia, e existia juntamente o touch. Uma das maiores invenções ditas por ele, que foi desenvolvida por um grupo pequeno, de 2 ou 3 estudantes, que começaram a mapear formas de tocar e criar ferramentas diferentes de sistema. Mas claro, ele sempre idealizou uma segurança sobre os seus processos. Então, ele adquiriu aquela capacidade de ter, para o Mac, o touch. E toda a orquestra musical, som, imagem e o próprio computador tinha uma conexão única, um software único, um firewall completamente único, exclusivo. E ao realizar a inclusão do touch, ele fecha uma cadeia gigantesca que com certeza passou na sua mão, que é juntamente o iPad com o iPhone. E eu tenho certeza que em meio a toda essa loucura, a toda essa crença e a todo esse sorriso que foi gerado, hoje muitos bilhões a mais foram constituídos ao invés de simplesmente sonhos devastados. A necessidade e o sucesso, a inclusão da fé novamente está presente. Não fé de alguém agora, mas de um gênio. De uma pessoa que foi capaz de revolucionar não só o computador, não só parte do cinema, não só a música, não só chegou ao ponto de ter o pedido de Bono para fazer propagandas do seu produto. E também agora revolucionou o telefone, revolucionou a forma como você vai ler no futuro. Ou seja, a fé que foi constituída como sinônimo de loucura e obrigatoriamente um fracasso, revolucionou novamente o mundo através da persistência.